O que fazer para viver através dos planos de Deus e não através das nossas escolhas? Porque a gente está vivo, está existindo e a cada dia, a cada minuto, nós temos possibilidade de tomar micro decisões que vão fazer a gente seguir o caminho de Deus ou o nosso caminho. E isso impacta em tudo que vai acontecer na nossa vida. Antes de continuar, eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Raquel Faria, sou nutricionista de mulheres 40 a mais que querem emagrecer, mas eu não acredito em emagrecimento definitivo, na verdade, não acredito em nenhuma mudança definitiva que não seja tratando o corpo, alma e espírito. E aqui nesse canal eu falo sobre minhas experiências com Deus, sobre transformações que eu venho passando a partir de cada experiência, cada passo que eu dou, me aprofundando em quem Deus é e tomando posse do lugar que Ele quer que eu esteja dentro do reino dele. E isso requer muitas renúncias, muitas. E eu quero compartilhar com você uma anotação que eu fiz no meu diário que eu tenho com Deus, aqui em 20 de junho de 2019. E depois você vai entender por que eu tô compartilhando isso aqui. Fala o seguinte: Pai, cada dia me sinto mais dependente do Senhor. Me ensina quando entregar, quando agir, quando descansar, quando pedir. Quero te agradar, Pai. Quero ser uma verdadeira adoradora. Quero te servir. Quero fazer a sua vontade. Desejar o que o Senhor deseja para mim. Sonhar os seus sonhos. Agir para a glória do seu nome. Amar e agir de forma coerente com seus ensinamentos. Morrer a cada dia e ser mais sua. Me entregar cada vez mais. Eu quero ser uma nova criatura. O que eu faço para te alegrar, Pai? Como devo agir? Quero encher meu coração de gratidão, de fé e de esperança. Eu sou sua. Me ajuda a acertar. Me ensina, me disciplina. Acalma meu coração. Eu te amo, Senhor. O Senhor é minha fortaleza. Renova minha fé. A alegria do Senhor é a minha força. Eu quero viver em novidade de vida. E eu finalizei aqui escrevendo sobre o Salmo 37, que diz: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Por que eu quis compartilhar isso com você? Porque essa carta tá linda, tá maravilhosa, é verdadeira. Ela fala sobre uma intenção sincera do meu coração. Só que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E felizmente ou infelizmente, essa carta maravilhosa não teria muito impacto de mudança na minha vida se eu tivesse escrito ela num momento de muita sinceridade, muita verdade, e eu voltasse a conversar com Deus 5 dias depois, 10 dias depois, 1 mês, 5 meses depois. Porque a renovação da nossa mente acontece todos os dias, várias vezes por dia. A cada novo desafio, pode ser um desafio prático, uma situação real onde a gente está diante de alguma coisa que a gente não sabe o que fazer, ou um desafio emocional, ou um desafio onde minhocas estão rodando na nossa cabeça, nascendo novas caraminholas na nossa cabeça a respeito de alguma coisa, de uma situação atual, de uma situação passada, e a gente não consegue conduzir aquilo emocionalmente como Deus quer que a gente faça. Então, hoje a minha reflexão com você é sobre essa constância, é sobre, de fato, entender que a nossa vida é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O meu trabalho é para ele. Se eu tô construindo uma casa, é para ele, não para ele viver fisicamente, né? Quem vai viver na casa somos nós, mas o fato de eu viver naquela casa deve contribuir de alguma forma para o reino dele. E todas as coisas que a gente faz, todos os relacionamentos, a forma como a gente cuida do nosso corpo, o dinheiro que a gente conquista, como a gente gasta o nosso dinheiro, a saúde que a gente tem ou que a gente negligencia, tudo que a gente vive deveria estar a todo tempo conectado com Deus. Porque uma carta linda dessa, como eu falei, eu escrevi isso em 20 de junho de 2019, não tem o horário aqui, mas supondo que fosse de manhã. Imagina que eu escrevi essa carta aqui de manhã, lindo, maravilhoso, levantei, fui seguir minha vida, fui me estressar no trânsito, fui sem paciente com uma paciente no consultório, fui resolver um desafio financeiro entrando em pânico, sem saber como resolver, fui buscar ajuda para resolver um problema sem consultar Deus antes. Vivi o meu dia, comi o que eu quis, me aborreci, falei, vou comer uma caixa de chocolate, porque hoje eu mereço, hoje eu preciso. Aí antes de dormir eu falo, Senhor, eu te amo tanto, então tá, vamos dormir que meu dia acabou, tô cansada, vamos ver o que vai ser amanhã. Não, entenda, internaliza isso, que você é um ser, é uma criatura de Deus, você não tá solta no mundo. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus sobre nós são mais do que os grãos de areia, que não se pode contar. E tem uma frase também que eu ouvi que fala assim, Deus está à distância de um pensamento
pensamento. Então, a qualquer momento do meu dia, eu posso pensar em Deus e ele, pluft, tô aqui. O que você precisa? Só que tudo que Deus faz para satisfazer ou para atender a uma necessidade nossa, não é para nós. Deus não existe para nos servir. Nós é que existimos para servir a Ele. Só que muitas pessoas não entendem isso. Que parece que o servir te coloca numa posição de humilhação, de escravidão, às vezes, de orgulho. Eu já ouvi pessoas falando, mas Deus é orgulhoso, que precisa que eu me humilhe para Ele. Não é sobre isso. A gente precisa ressignificar, dar um novo significado para as palavras servir, humilhar, se prostrar, ser discípulo. Ser discípulo é copiar, andar nos mesmos passos que o outro. Então, se eu quero ser discípula de Cristo, eu tenho que copiar o que Cristo fazia. E Cristo veio aqui para fazer o quê? Ele falou, não vim para ser servido, eu vim para servir. Só que servindo, nós agradamos a Deus. E a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é obedecer a Deus, não é dizer que ama. Eu quero te trazer essa reflexão, porque como eu falei no início, servir a Deus requer muitas renúncias. Mas eu venho vivendo essas renúncias há alguns anos. E os frutos dessa renúncia são tão maravilhosos. Tá vendo agora aqui na minha cabeça, assim, um fruto mesmo, uma fruta. Como se você comesse aquilo e falasse, meu Deus, eu nunca comi nada com esse sabor. Que fruta é essa? Onde ela existe? Eu nunca ouvi ninguém falar sobre essa fruta. É como se fosse uma fruta específica para você, que quando você come, sacia todos os seus desejos, as suas necessidades. É como uma recompensa 10, 20, 30, 100 vezes maior do que todas as renúncias que você fez. Hoje é aniversário do meu filho, ele tá fazendo 20 anos. E eu vejo algumas coisas no meu filho. Ontem eu tava falando isso pra ele, refletindo sobre isso. Eu falei, meu Deus, da onde saiu isso? É um menino tão sábio, tem um bom senso. Ele fala umas coisas que, apesar de eu ter estudado hipnoterapia, neurociências, conviver com pessoas que estudam sobre isso, que falam sobre a mente, sobre a renovação da mente, às vezes saem umas coisas dele que eu falo assim, é o Senhor falando, é a manifestação do Senhor, da sua luz, da sua fonte dentro desse menino. E isso é a graça, o favor de Deus. Que frutos que eu tô colhendo de tanto preço que a gente paga de oração, de obediência. E você paga o preço numa coisa e colhe em outra. Muitas vezes você tem essa oportunidade, mas no sentido assim, você vê as pessoas agindo de uma determinada forma em relação a dinheiro, por exemplo, a um negócio. E você fala, não, esse caminho aqui é mais difícil, mas é o caminho que Deus quer que eu siga, eu vou seguir aqui. E aí você vê as outras pessoas conquistando as coisas de forma mais fácil, menos sofrida, usufruindo de coisas que você não pode usufruir porque você escolheu o caminho do Senhor. E depois você colhe outros frutos. Hoje veio exatamente isso no meu coração. Às vezes você não plantou uma semente em relação a uma coisa específica, mas você colhe os frutos de outras coisas. Se eu planto uma semente de renúncia e obediência a Deus no negócio, no meu relacionamento, eu posso colher os frutos disso em outra coisa, no meu trabalho, no cumprimento do meu propósito, nos meus filhos. Então, é como se você lançasse uma semente que vale 10 e quando você recebe esse fruto, o fruto vale 1000. Vale muito a pena investir no reino de Deus, obedecer a Deus, servir a Deus. Mas a gente precisa fazer isso todos os dias, não como uma obrigação para ganhar alguma coisa de volta, mas como um estilo de vida, Eu acordo e durmo pensando em Deus. Eu não tô falando que eu faço isso, sabe? Que nós devemos fazer. Eu busco isso o máximo possível, cresço nisso a cada dia, desejo cada vez mais isso, estou cada vez mais presente, mais atenta no que eu faço para estar constantemente percebendo a presença de Deus em tudo que eu faço. E esse é o meu recado para você hoje. Faça isso todos os dias. Não é um momento de oração, não é o dia que você vai à igreja, não é quando você acorda somente ou quando você vai dormir. É um estilo de vida. Deus quer um relacionamento. Não espera você estar passando por uma situação difícil. Não acha que amar a Deus e servir a Deus é falar coisas na rede social ou com as pessoas, porque falar de Deus é uma coisa, falar com Deus é outra coisa. Eu tenho pensado muito sobre isso. Todos os dias eu tenho falado de Deus, porque eu gravo esses áudios todos os dias, há quase 4 meses. Mas uma coisa é falar de Deus, outra coisa é falar com Deus. E ao longo desses meses fazendo isso, eu percebi que isso é muito fácil. A gente achar que, esse momento eu já tô aqui, já tô falando de Deus, já é meu momento com Deus. Em dias mais atarefados, usar a justificativa de que hoje tem muita coisa pra fazer, que eu não dei conta, que eu tenho que... Não substitua
substitua seu tempo com Deus por qualquer outra coisa. Entrega seu coração a Deus para Ele direcionar o seu dia, suas prioridades, porque a gente tem tarefas para cumprir, obviamente. Nós estamos vivos, a gente tem que exercer tarefas de pessoas vivas, né? Pagar contas, cuidar de filho, trabalhar, enfim. Mas Deus direciona quando a gente está conectado com Ele em todo o tempo. Esse é meu recado para você hoje. Um beijo.